Bem, pessoal, uma breve recapitulação daquilo que nós vimos até aqui. Bem, os três personagens principais, sendo eles Paulo, Filemão e Onésimo, eles têm características completamente distintas em termos de personalidade, origem. Vamos pegar Paulo, por exemplo, um judeu rigoroso, um perseguidor da igreja, um cara absurdamente inteligente. Filemon era um rico gentil asiático. E Onésimo era uma das mais desprezíveis de todas as criaturas, um escravo fugitivo. E o que acontece nessa história do livro de Filemon é que essas três pessoas se veem unidas em Cristo Jesus. Eles ouviram as alegações do cristianismo em momentos distintos e com os panos de fundo de suas vidas distintos também. Aquilo que a gente lê lá em Gálatas 3:28, que não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E foi nessa realidade teológica que Paulo procurou tratar o problema que ele estava lidando ali com Filemão, com o fugitivo, e por aí vai. E o objetivo da salvação, quando a pessoa se converte a Jesus, não é somente fazer com que ela esteja bem com Deus, senão também que ela esteja bem com os outros. Aula passada vimos que Filemão era alguém marcado pela fé em Cristo Jesus e amor aos santos. O amor às pessoas, ela decorre de uma fé em Deus. Passamos também um pouquinho sobre a questão da escravidão. Agora eu vou compartilhar minha tela com vocês. E quanto a essa escravidão, ainda que seja um sistema, alguma coisa que a gente olha e fique meio incomodado, o povo hebreu, ele sempre teve um distintivo no seu tratamento com seus escravos, ainda que isso fizesse parte da realidade deles, e que Deus nunca, nem no Antigo nem no Novo Testamento, tenha mandado acabar com isso de maneira explícita. O tratamento do israelita era diferente com seus escravos. No que diz respeito aos estrangeiros, havia lei que mandava amá-los e também uma lei que proibia expressamente oprimi-los. Com isso já é um distintivo. E também existia a realidade de um hebreu escravizar um outro hebreu, e que tinha casos até que a pessoa desejava continuar na situação de escravo, porque estava sendo bem cuidada. E nesse momento havia toda uma descrição de como, após os 6 anos, que a lei falava que tinha que mandar a pessoa embora no sétimo, se a pessoa quisesse continuar, havia toda uma procedência a ser feita. E ainda que a escravidão ela fosse dura, que a realidade não fosse fácil, a gente não está negando isso, há escritores e há literatura que mostram um outro lado também dessa escravidão, que era o que a pessoa tinha. Se ela saísse daquilo, ela entraria em uma situação muito pior da qual ela se encontrava. E Epíteto, a gente vê assim: em seguida, ou se prostitui, ou suporta as mais execráveis coisas. Isso falando da pessoa que decide sair desse sistema de escravidão. E se encontra numa manjedoura, uma manjedoura onde comer,
terá caído sob uma escravidão mais dura do que a anterior. O que aconteceu de errado comigo? Além, alguém me dava do que vestir e calçar, me fornecia comida e cuidava de mim quando doente. Mas agora, infeliz que sou, sofro por ser escravo de muitos, ao invés de um só. Somente pontuando aqui um outro lado, que muitos viam nisso, e não era a realidade de todos os ambientes de escravidão, o açoite, a exploração. Havia pessoas bem tratadas, havia pessoas que exerciam funções nobres, pessoas que eram mais escravos, que eram mais considerados do que o próprio filho da família. Somente algo para a gente considerar. O tema de hoje é soberania, a soberania de Deus. E com isso eu estou me referindo à capacidade de Deus de entender tudo o que acontece, estar por cima, observando os eventos, controlando e orientando a nossa vida. Em 2016, eu lidei com uma notícia que apareceu no jornal lá, que falava que um jogador de futebol havia ficado de fora de uma final do seu time. O time nunca havia chegado a uma final de um campeonato e, ele teve uma lesão no joelho e por conta disso ele não pôde viajar com o time para a tão sonhada final. A gente olha essa situação e se questiona sobre a bondade de Deus, como que ele pôde permitir que isso acontecesse com a vida daquela pessoa específica. Mas o que aconteceu? Esse jogador que ficou de fora da viagem por causa da lesão do joelho, ele deixou de embarcar nesse avião do time da Chapecoense que caiu e matou a maioria das pessoas ali presentes, com alguns poucos sobreviventes. E a gente olha essas situações e se pergunta, isso que aconteceu comigo é bom ou ruim? Será que Deus, de alguma maneira, interferiu nessa história e permitiu que eu tivesse uma lesão no joelho? Afinal de contas, essa lesão no joelho que ele teve foi uma bênção ou foi uma maldição? Bem, conhecendo o final da história, a gente consegue ter uma clareza para responder essa pergunta. A questão é que na nossa vida nem sempre as coisas se tornam tão claras assim, se isso é bênção, se é maldição, onde que eu vou chegar com tudo isso? Vou contar uma história para vocês. Xing Ling, é o nome da pessoa, era um criador de rebanhos. Ele tinha muitos cavalos, mas só tinha uma égua. Os vizinhos chegaram para ele e falaram: Xing Ling, você tem muitos cavalos, mas somente uma égua. Que maldição! E ele respondeu: bênção, maldição, quem sabe? Um dia, essa única égua de Xing Ling fugiu. Aí o pessoal chegou para ele e falou: Nossa, Xing Ling, agora a maldição está completa. A sua única égua fugiu. Que maldição! Ele respondeu: bênção ou maldição, quem sabe? Um dia, a égua voltou e com ela trouxe muitas outras. Então o pessoal chegou para ele e falou: Xing Ling, que bênção! Olha o tanto de éguas que ela trouxe. Ele respondeu: bênção, maldição, quem sabe? O filho do Xing Ling foi domar uma dessas éguas. E nisso, ele levou um coice que derrubou o menino e quebrou suas duas pernas e seus dois braços.
povo então chegou de novo, falou: Xing Ling, que maldição! Aí ele falou: bênção, maldição, quem sabe? No dia seguinte, um exército estrangeiro invadiu a fazenda dele e visitou todas as casas, levando consigo todos os primogênitos saudáveis. Mas como o seu filho estava todo quebrado, ele não foi. O povo então chegou e falou: Xing Ling, que bênção, seu filho não foi levado. E então ele respondeu: bênção, maldição, quem sabe? Por que eu conto essa história? Nós temos a tendência de julgar o caráter de Deus em função das circunstâncias. Percebe que nessa história, quando tudo vai bem, quando as coisas aparentemente estão dando certas, bênção. Se algo de ruim acontece, maldição. E por aí vai. Olha só o que o Tim Keller diz. Eu vou julgar as minhas circunstâncias pelo amor de Jesus, não o amor de Jesus pelas minhas circunstâncias. A pessoa sai de férias, ela viaja, dá tudo certo, ela desfruta daquele sol maravilhoso da praia, e ao final do dia a pessoa posta uma foto na praia, assim, e escreve: Deus é bom. Nossa, o amor de Deus é muito grande, olha só o que ele está me proporcionando. Essa é uma das ocasiões em que a gente está aparentemente julgando o amor de Deus pelas circunstâncias. Se tudo tivesse dado errado, se tivesse chovendo na praia, se o pneu tivesse furado no meio do caminho, será que ainda assim a pessoa diria Deus é bom? Então, por isso eu vou julgar as minhas circunstâncias pelo amor de Jesus e não o amor de Jesus pelas minhas circunstâncias. Eu quero partir agora para a exposição do livro de Filemão e a gente ainda vai tratar algumas questões bem relevantes sobre a soberania de Deus. Então, se você está aí com a sua Bíblia, abra lá em Filemão. Hoje nós daremos sequência e vamos explorar versículos 12 a 16, mas eu quero ler do começo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você em minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Agora,
explorando os versículos 12 em diante, eu te envio de volta em pessoas. Quero dizer, o meu próprio coração. Vale lembrar que o resultado disso que aconteceria dependia unicamente de Filemão. Filemão tinha um certo direito até sobre a vida de Onésimo, e que era comum na época, quando alguns escravos retornavam, o seu senhor poderia muito bem mandar matá-lo. Olha só que questão relevante. E, ao mandar de volta o seu filho, é a expressão que Paulo usa quanto Onésimo, eu te envio de volta o meu filho, que gerei em algemas, é o filho espiritual, aquele que foi nascido em Cristo através da sua própria pregação. A maneira que Paulo mostra essa abdicação de eu queria ficar com ele, mas eu estou te mandando, é um pouco daquilo que o próprio Paulo esperava que Filemão fizesse. Era o tipo de amor altruísta que ele esperava encontrar também em Filemão. E a implicação é que, assim como Paulo está fazendo isso por Filemão, Filemão deve fazer o mesmo para o Paulo. E talvez a gente não tenha com tanta clareza quão difícil foi para Paulo abrir mão daquele companheiro, do Onésimo, e enviá-lo de volta. Ele fala aqui, o meu próprio coração. A palavra que ele usa não é a palavra que nós conhecemos como cardia. É uma palavra que traz a ideia de partes internas. Ou seja, tem muito mais emoção envolvida. Não foi uma obediência fácil da parte de Paulo. E ele mesmo, perdão, aqui diz, Filemão 13 agora. Eu queria conservá-lo comigo mesmo. Veja que, e a gente já tratou disso, que a vida cristã não é marcada por, eu quero isso, eu quero aquilo. Em grande parte, a vida cristã consiste em uma série de vontades que nós temos que devem ser refreadas. É claro que há uma certa mudança em nossos corações, em nossas disposições, quando nos convertemos. Mas, em essência, a nossa natureza, ela permanece a mesma. Não é porque a gente se converte que do dia para a noite eu só passo a desejar o bem do próximo, e que nada de mal mais passa pela minha cabeça. Então eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Há duas razões pelas quais Paulo envia Onésimo para casa. Afinal de contas, se ele queria tanto, por que ele não permaneceu com Onésimo, com a sua companhia? Bem, em primeiro lugar, Paulo não fará nada sem o consentimento específico de Filemão, nem tentará tomar as suas decisões éticas por ele. Isso daqui é interessante, ele não pensou assim, Filemão, o certo a se fazer nessa situação é libertar Onésimo, ver que ele está uma nova criatura, que ele já mudou, então esquece e por aí vai. Havia uma questão séria a ser resolvida entre os dois. E quando eu falo aqui sobre tomar decisões éticas por outra pessoa, para pensar na seguinte situação. O seu filho, imagine que você tem um filho, ele vai para a casa de um amigo e quando ele volta você percebe que ele está com um brinquedo novo. E o seu filho diz que ganhou. Aí você vai conversar com a família dos amigos e agradece pelo presente. E eles falam,
presente, a gente não deu nada, não. E assim o pai percebe que o menino, na verdade, roubou aquilo. Como que você lidaria com essas questões? Você poderia tomar uma decisão ética. Vamos pensar aqui numa criança não tão criança, talvez lá com seus 8, 10 anos, que já pode tomar, em uma certa medida, algumas decisões éticas. Você trata essa questão com o seu filho antes, para o seu filho fazer alguma coisa, ou você vai lá, pega o brinquedo simplesmente e devolve? Eu entendo que há um processo de desenvolver a obediência na vida das pessoas. E os filhos, eu pensando aqui nos pré-adolescentes, eles podem, eles devem ser exercitados nessa obediência. Quando alguém está fazendo errado, alguma coisa, pegou algo escondido, a gente pode simplesmente intervir e resolver aquela questão. Mas o quanto que aquela pessoa que prejudicou, que fez algo errado, ela aprenderá alguma coisa? Por isso eu coloco que há um processo de desenvolver a obediência na vida das pessoas. Olha, você tem que fazer isso, você tem que chegar e confessar para a pessoa o que você fez. Não simplesmente chegar e, eu vou lá fazer o que é certo, pela pessoa e por aí vai. Eu ouvi uma vez, na verdade eu li uma ilustração de algo que acontece em alguns parques lá dos Estados Unidos, e a pessoa que comentou no livro, ele conta que foi chegar, apareceu num parque, aqueles grandes parques dos Estados Unidos, e ele percebeu que tinha muitas placas falando não alimentem o urso. E ele foi caminhar, foi passear lá e viu que muitas pessoas estavam alimentando os ursos. Aí ele chegou pro guardinha do parque e falou: olha, tem pessoas alimentando os ursos. Tem algum problema? O que vai acontecer? Então o guarda falou: olha, essas pessoas que estão fazendo isso podem achar que estão fazendo o maior bem possível para o urso, alimentando e tudo mais. Só que quando o urso ele recebe esse alimento, quando o urso tem tudo de maneira tão fácil dos turistas que vão lá, eles não se desenvolvem, eles não aprendem a se virar por conta própria. E aí, quando chega o inverno, o que acontece? Eles não foram desenvolvidos. E aí, sem capacidades para caçar, para procurar o seu próprio alimento, eles morrem. Às vezes a gente acha que vai ajudar uma pessoa, só que a gente está tornando-a mais frágil e não está ajudando esse processo da pessoa crescer. Em segundo lugar, essencialmente ele diz nesses versos: eu gostaria de mantê-lo, mas a sua reconciliação com você é mais importante. Havia algo bem relevante para os dois resolverem. Como uma nova criatura, havia um pedido de perdão a ser colocado. A outra pessoa tinha que perdoar, tinha que lidar com aquelas questões do que foi perdido, daquilo que foi roubado. E nesse versículo, quando a gente vê que Paulo queria Onésimo para o seu serviço, né, não é que passaria a ser escravo novamente dele, mas é uma função. Onésimo passou a ser muito útil, valioso na ministração do evangelho, nessa missão. Nada, porém, olha só de novo, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade.
O cristianismo não ajuda um homem a escapar do seu passado e fugir dele. Olha só, né? Eu sei que você fez isso, mas agora você é uma nova criatura. Bola para frente, aproveita que você já está aqui em Roma. Esquece, você não está devendo mais nada a ninguém. Jesus pagou. Vai viver sua vida nova. Não, não é isso que acontece. Ele permite que um homem enfrente seu passado e se eleve acima dele. Tá? E o desejo de Paulo aqui, que quando ele fala, não quis fazer sem o teu consentimento, mas querendo que Filemão recebesse de volta aquela pessoa, que ele fizesse isso de maneira que é colocada aqui de livre vontade. Isso acontece em várias outras ocasiões na Bíblia. Uma delas é com relação à oferta, com relação ao dinheiro que as pessoas dão à igreja. Lá em 2 Coríntios 2:9, que Paulo fala para que as pessoas não deem relutantemente ou sob compulsão, mas como cada um propôs em seu coração, deve ser de acordo com a própria intenção voluntária da pessoa. Não é simplesmente a prática, tá bom, eu vou receber esse miserável de volta. Não, há uma mudança. Ou, eu vou doar aqui esse negócio para a igreja, toma essa droga, se vira com isso. Não é essa a atitude. Deve partir do cristão de livre vontade. Por isso, mais uma vez, a importância de observarmos aquilo que a gente acaba exigindo que as pessoas façam. Faz tal coisa, apaga o que você colocou, vá se reconciliar com tal pessoa, quando é uma ordem simplesmente expressa, que não é dado um fundamento, que ele não trata a questão, para que a pessoa pare e fale, nossa, de fato, é isso que eu tenho que fazer, tá bom? Voltando àquela questão que a gente pode lidar com filhos, ou pré-adolescentes, e várias outras situações. Não fale somente, não faça isso, não faça aquilo, mas explique o fundamento racional, o fundamento teológico, pelo qual determinado comportamento deve ser evitado. Não é simplesmente para de fazer tal coisa. Por quê? Quais são os danos? Aqui a gente chega na parte de Filemão, que ele trata de maneira muito específica sobre a soberania de Deus. Diz assim: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Só uma pausa. Tem algumas pessoas que pegam esse versículo e usam para reatar um namoro, um casamento, coisa assim. Fala, olha, ela leu e fala, nossa, eu acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que recebas para sempre. Nada a ver. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Então, Paulo sugeriu que Deus pode ter permitido esses eventos para que eles resultassem em um bem maior. E ele pediu que Filemão observasse todos os seus danos, seus prejuízos, todo aquele incômodo sob essa perspectiva da soberania de Deus. Quando a gente lê que ele veio a ser afastado de ti, isso daqui é um eufemismo. E o que está em jogo aqui é um negócio chamado a voz passiva, ou que é colocado como passivo divino.
é que por trás desse voo ilegal, dessa partida cruel de Onésimo, havia a mão de Deus nisso. E Paulo queria que Onésimo visse essa situação sob essa perspectiva. O propósito retórico do passivo divino é fazer com que Filemão entenda que foi a mão de Deus que trouxe a partida de Onésimo para algum propósito divino, que deveria suprimir, então, qualquer raiva que Filemão pudesse ter alimentado. Há atividade de Deus envolvida nesse processo. E o que aconteceu nesse processo? Onésimo foge e ele se encontra com Paulo de alguma maneira e isso resulta em sua conversão. Olha só como Deus utilizou algo tão ruim, um negócio com tantos desdobramentos ruins para Filemão, para um bem maior. E ainda ele seria restituído com aquela pessoa que agora passaria a ser o seu irmão em Cristo. A partina divinamente orquestrada foi para o propósito que o escravo se convertesse e desse ao seu mestre a oportunidade de exercer a sua qualidade cristã de amor e de perdão em recebê-lo. Se algo semelhante acontecesse na sua vida, você estaria disposto, na verdade, a encarar prejuízos, danos, a sua reputação sendo manchada, a fim de que venha, como resultante disso, um bem maior? Ou quem sabe uma pessoa se convertendo? Vamos ver quais são alguns outros elementos sobre a soberania de Deus no livro de Filemão. Eu vou ler Filipenses para vocês, porque, como eu já falei, Filipenses se encontra na categoria das cartas da prisão. Então, Paulo escreveu nesse mesmo momento, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E olha só a postura como ele encarava a sua prisão. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minha algema, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. A implicação da linguagem de Paulo é que ele foi colocado na prisão por Deus. E ele está vendo que o seu ministério pôde alcançar um lugar em que, se não fosse através dessa prisão, talvez essas pessoas não conhecessem o Evangelho. E o ponto de referência que Paulo encara o seu ministério é assim: eu vou ser usado por Deus, como Ele quiser, onde Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Mais uma vez, Paulo na prisão, ele se regozija com a sua terrível situação, sabendo que Deus planeja isso para ele e que, por intermédio dessa situação, pode testemunhar para pessoas que, do contrário, não teria oportunidade de alcançar de forma tão íntima. Eu lembro do Carlos Oswaldo, quando ele, um professor lá do seminário, quando ele ficou internado bastante tempo e não podia pregar, não podia fazer mais nada direito, ele falou que na verdade ele não parou o ministério, nem nada disso, mas que Deus deu a ele um novo púlpito, que era lá no leito de hospital.
E como que a gente encara aqui de maneira mais prática as coisas não tão boas, não tão agradáveis da nossa vida? É claro que a gente olha essa história hoje de Onésimo e Filemão, ai que legal, deu tudo certo, paz e amor. Mas e as coisas da nossa vida que a gente não tem, não vê nenhum bem saindo dali, não vê nada de bom acontecendo, você no seu trabalho só sendo negligenciado, talvez na sua família. Como que você lida com as suas prisões? Eu acho que podemos aprender com Paulo de que Deus tem um propósito muito específico para o momento e para o local em que nós nos encontramos na vida. Talvez tenha lições que você só vai aprender estando onde você está. Vamos lá pensar na soberania de Deus pelo fato, na questão de Filemão ter sido prejudicado. O que que aconteceu? O que que aconteceu depois disso? Bem, teve a salvação de Onésimo, o seu amor pôde ser expandido, colocar em prática o seu amor, o seu perdão. Ele teve a restituição de alguém que agora lhe era útil, Filemão. Com o desdobramento disso, nós temos hoje essa carta de Paulo a Filemão. Se Filemão não tivesse sido prejudicado, sofrido, talvez a gente não teria essa escola bíblica aqui hoje. E além de todo o legado histórico que vem por conta das implicações desse texto na vida de tantas pessoas. E aí, mais uma vez, como encaramos agora quando pessoas nos prejudicam? E ó, não é porque a pessoa é crente, não é porque está na igreja que não vai ter palavras, mentiras que vão te ferir. Fique preparado para quando isso acontecer, porque vai acontecer, tá bom? Mas a gente pode encarar tudo isso de maneira mais tranquila, confiando na soberania de Deus, sabendo que Ele pode expandir o nosso amor, o nosso caráter, e pode ser que alguma coisa aconteça ainda, mesmo que isso não esteja debaixo da nossa jurisdição. E agora, já falamos de Paulo, Filemão, e agora com Onésimo sendo salvo. Bem, houve um pecado envolvido, houve uma rebelião, uma rebeldia do seu coração, houve furto. Como que a gente lida com a soberania de Deus e a responsabilidade do Onésimo? Onésimo fez muitas coisas ruins. Teria Deus movido o coração de Onésimo para que ele fosse lá e praticasse esse mal? Não. E como a soberania de Deus e a responsabilidade humana se harmonizam, é algo que é duro de entender, mas quando a gente começa a fazer sentido na nossa vida, faz um pouco mais de sentido, tá? Bem, eu coloquei algumas proposições para tratar essa questão sobre a responsabilidade de Deus e a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus não decreta o pecado na vida de ninguém, tá bom? Ele não está envolvido ali com a maldade. A pessoa peca pelas suas próprias aspirações, pelos seus próprios desejos, suas próprias intenções. Filemão queria sair dali, seja qual fosse o propósito, pegou o dinheiro e fugiu. A bondade de Deus, aí que tá, pode reverter erros e nos abençoar em meio aos nossos erros. Há um elemento, então, da bondade de Deus. Ah, então se Deus pode reverter o meu erro, então eu vou errar. Eu vou errar porque Deus vai
onde abundou o pecado, superabundou a graça e por aí vai. Então eu estou tranquilo. Ou quando você fica sabendo, eu conheço um casal que casou, um era crente, outro não, e ela se converteu, então eu vou fazer a mesma coisa. Não. Por isso que eu coloco aí, ó, a pessoa é culpada pelos seus pecados. E nessa reversão, em todo esse processo, Deus é glorificado. Caminhando mais um pouco, eu quero esclarecer algumas coisas sobre o bem, lembrando alguns textos que falam que o mal vai ser transformado em bem, que tudo coopera para o nosso bem. E eu acho que é uma distinção importante de fazermos, porque eu aqui percebo que há dois tipos de bem, tá bom? Não, fique tranquilo, que todas as coisas cooperam para o bem. Calma lá, tá? Primeira história que eu quero ver com vocês é de José. Você lembra lá tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, que ele foi injustiçado, e no final da vida, Deus coloca os irmãos diante dele, Deus o abençoa, e ele fala: Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Já começa a perceber aí a soberania de Deus. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Os irmãos foram responsáveis por aquilo. Mas ele reconhece que não, em última análise, foi Deus. Mas olha só, vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. A primeira consideração sobre esse bem que aparece aí é que há alguns momentos na vida em que nós vamos perceber algo de bom que aconteceu em decorrência de algo ruim, de uma experiência ruim. Nossa, a pessoa chutou a minha cabeça no trabalho, fez tal coisa, mas no caminho para tal lugar ela começou a chorar e viu que deu errado. Algumas situações a gente consegue perceber o bem. Ou então você namora uma pessoa e termina. Você fica mal, mal, mal. Aí depois de alguns anos, você já se casa tal, e você fala: Nossa, eu fiquei tão mal por aquilo. Nossa, mas olha como ela está hoje, se desviou do Senhor, não está vivendo uma vida louca por aí. Algumas vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente consegue observar um bem, algo estruturalmente bom. Aconteceu outra coisa aqui, outra ali, olha o que mudou na vida da pessoa ali. Gente, que livramento do Senhor, por mais que fosse difícil para mim. Mas, gente, eu não creio que todas as coisas ruins que acontecem necessariamente resultem em um bem maior para a vida da pessoa. No sentido, ela perde a família toda num acidente de carro, só sobrevive ela. Não, porque, nossa, o que aconteceu a partir daquilo foi que minha vida foi abençoada e tal coisa aconteceu. Muitas vezes isso acontece. Deus abençoa. Só que, gente, outras vezes não. E não há problema nisso. Essa história aqui, ela é, ela é descritiva. Ela está descrevendo o que aconteceu com José. Tem coisas na nossa vida que serão ruins. E ponto. Tá bom? Não precisa falar, não, ainda Deus vai reverter essa história. Talvez não. Como que você vai lidar com esse fracasso? Talvez não reverta. Porém,
há um segundo tipo de bem, tá bom? Que é aquele lá que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, esse bem que está sendo tratado aí não é o bem emocional, o bem financeiro, o bem para a própria vida da pessoa, no sentido do desfrute, e que Deus vai reverter aquela situação e vai estar tudo muito bom. Ou seja, você passou por algo ruim, espera que daqui a pouco Deus vai fazer um milagre e tudo isso vai ficar bom. Não. O bem que está sendo tratado aí é diferente desse bem de José, tá? Deus tornou em bem. Aqui, quando fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, está falando que o Espírito Santo se utilizará de tudo o que acontece em nossa vida para nos moldar a imagem do seu Filho. Como fala, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse é o bem que acontece. Nós podemos enfrentar todas as situações da nossa vida não esperando sempre que aconteça algo bom, mas que aconteça de algo para o nosso bem, que é a transformação do nosso caráter, é Deus nos lapidando. E, e isso nos ajuda a passar pelos momentos ruins. Olha só, estou passando tudo isso, mas Deus, o que o Senhor quer trabalhar na minha vida, no meu coração? E de que maneira eu posso me assemelhar com Cristo aqui? Então, bem, bem, o que eu quis dizer com essa questão do bem que eu acho importante? Em primeiro lugar, a narrativa de José está descrevendo algo que aconteceu para ele. Não é promessa de Deus que tudo de ruim vai se tornar para o seu bem nesse sentido material, financeiro, de restituição. Talvez não. Mas há um bem, que é a segunda questão, que há um bem que esse sim, você pode esperar. E olha, se você ama a Deus, isso vai acontecer, tá bom? Se você deixa Deus de lado, não quer saber o que ele tem para sua vida e você fica empurrado com toda situação que foge do seu controle, talvez você não aproveite essa situação para crescer. Algumas implicações da soberania. Eu quero falar sobre a paciência. Saber da soberania de Deus nos deve conduzir à paciência. Há um trecho de um livro do John Piper que eu quero ler com vocês aqui. A impaciência é uma forma de incredulidade. É o que começamos a sentir quando surgem dúvidas sobre a sabedoria do tempo de Deus ou a bondade da orientação divina. Ela surge no coração quando um plano é interrompido ou desfeito. Pode ser provocado pela longa espera em uma fila de caixa ou por um golpe repentino que estraçalha metade dos nossos sonhos. Paciência é a capacidade de esperar e resistir sem murmuração e desilusão. Esperar no lugar não planejado e suportar o passo não planejado. A força gloriosa específica de Deus que precisamos ver e em que precisamos confiar é o poder divino para transformar todos os nossos desvios e obstáculos em resultados gloriosos. Se tivéssemos acreditado que nossa parada no demorado sinal vermelho era o cuidado de Deus para nos proteger de um acidente que estava por acontecer, teríamos sido pacientes e contentes.
Se tivéssemos acreditado que a perna quebrada era a forma de Deus revelar um câncer precoce por meio de um raio-x para que sobrevivêssemos, não teríamos murmurado pela inconveniência. Se tivéssemos acreditado que o telefonema no meio da noite era a forma de Deus nos acordar para sentirmos o cheiro da fumaça no sótão, não teríamos nos queixado pela perda do sono. A chave para a paciência é a fé na graça futura da força gloriosa de Deus, para transformar todas as interrupções em recompensas. Como que vocês encaram, como que a gente deve encarar essas coisas inconvenientes, sonhos estraçalhados? Bem, acho que com paciência, e analisar essas questões debaixo da ótica da soberania de Deus. E a segunda lição, a segunda implicação da soberania de Deus é a humildade. Pare um instante para pensar na humildade, no exemplo de Jó. Hoje nós temos acesso a toda a história. Assim é fácil passar pelo sofrimento dele. Sabemos que ele foi provado, que deixaria um grande legado, que teria um livro na Bíblia, que pessoas seriam confortadas ao longo da história através da sua própria história. Mas imagine se Deus tivesse chegado a Jó antes do seu sofrimento, tivesse dito tudo isso, contasse todos os desdobramentos do seu sofrimento e pedisse que ele aguentasse firme, pois isso produziria um efeito monumental. Bem, ele seria levado a suportar a angústia por sua própria força, a depender de si, permanecer firme em prol de seu próprio nome e de como a sua história seria contada. Não é dessa maneira que Deus age. Justamente para que confiemos em sua provisão e deixemos com ele os resultados. E isso é humilhante. Reconhecer-se frágil. Pessoal, eu concluo com um poema de William Kuyper. Deus se move de formas misteriosas para realizar suas maravilhas. Ele imprime suas pegadas no mar e cavalga sobre a tempestade, fundo, em minas imensuráveis, de habilidade que nunca falha. Ele entesoura seus desígnios brilhantes e opera sua vontade soberana. Vós, santos, medrosos, renovai a coragem. As nuvens que tanto temeis são grandes em misericórdias e romperão em bênçãos sobre vossas cabeças. Não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para a sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Seus propósitos amadurecerão rapidamente, desvendando-se a cada hora. O botão pode ter um gosto amargo, mas a flor será doce. A incredulidade cega certamente errará e esquadrinhará a sua obra em vão. Deus é seu próprio intérprete. Ele o tornará claro.